Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babaloi Calgundá, e este canal do YouTube é o seu cidadão blog, blog tradicional que tem textos, www.numilar-efa.com.br, não deixe de ir no blog. Então, esse vídeo aqui eu tinha prometido fazer, aí resolvi fazer só para encerrar esse assunto, né, que eu tinha aberto, que eu vou fazer aqui um pequeno apanhado, que eu não vou mostrar exemplos, eu vou falar aqui o resultado da análise que eu fiz, ter assistido dezenas aí de blogs de pessoas discutindo criacionismo e evolucionismo, né? Teve aí uma série de pessoas, o assunto ficou mais quente no YouTube nesse período, né? Deixa eu arrumar isso aqui tá mal, né? Então, e aí eu cheguei e vi tudo isso, vi quase tudo, né? E eu queria aqui só passar um resumo e indicando que vocês procurem as próprias as abordagens no blog. Eu não vou poder substituir o que as pessoas disseram, eu vou fazer apenas uma análise, ou minhas impressões sobre isso. Não vou fazer um vídeo longo, claro, vou só dar umas dicas para vocês entenderem o assunto. E se vocês se motivarem, vocês têm que ir lá no blog, que eu vou indicar aqui nos blogs os dois principais locais que você pode acessar isso, tá bom? Então, quem quiser ouvir eu falar alguns minutinhos aí sobre criacionismo e evolucionismo, que eu vou falar algumas coisas interessantes, fique aqui, senão tem outros vídeos aí, né, que você pode interessar sobre FIRE, tá? Então, iniciando, esse assunto apareceu principalmente num canal aqui no YouTube chamado Inteligência Ilimitada. Recomendo vocês irem. É muito bom. O Vilela é um bom entrevistador. Ele traz sempre assuntos muito interessantes. Pessoas, debates, ele bota as pessoas diferentes lá, ele faz. Cara, eu gosto do Inteligência Ilimitada. Eu gosto mais que do Flow. Flow agora com o Igor. O Igor é uma pessoa que eu tenho grande admiração pelo Igor. O Igor conseguiu se superar, conseguiu ser outra pessoa depois que o Monark saiu. Mas o Flow é interessante, mas eu gosto mais da Inteligência Limitada, apesar de às vezes eles terem as mesmas pessoas e tal. Eu gosto mais de ver. Então eu recomendo a Inteligência Limitada. E tem um outro blog que tratou desse assunto, é o IPPTV, do Marcos Evelyn, vou estar comentando aqui. Então, assim, vai nesses blogs, tem vários assuntos, inclusive no blog Inteligência Limitada, e tem várias entrevistas com religiosos, pessoas de várias religiões, ele trata assuntos religiosos, ele sempre aborda o Vilela, ele é religioso, né? Ele é protestante, né? Não, como ele fala, um protestante não praticante, mas ele tem simpatia e ele traz assuntos religiosos, sempre busca colocar a religião para ter essa discussão, fala com qualquer religião. Ele é muito interessante. Então eu recomendo, cara, o Inteligência Limitada para ver isso aí. Então esse assunto apareceu lá como uma curiosidade, acabou evoluindo, ganhando peça, e eles fizeram vários debates, botando pontos, chamando um, chamando o outro, o cara não veio, apareceu. Cara, é bem interessante, tem que ir lá na história e procurar. Eu não vou botar aqui negócio de direção, porque eu não gosto de ficar botando essas coisas em descrição. Cara, vai no blog, você vai achar as coisas lá, os debates mais interessantes. Vou falar aqui o que for possível, né? Esse negócio de botar em descrição me dá trabalho. Quero ter esse trabalho não. Ok? Então, foi assim que começou o assunto. E aí, o que eles colocaram? Eles colocaram, o que foi muito interessante nesse assunto, que eles não colocaram religiosos de um lado e cientistas do outro, ditos cientistas, né? Eles botaram cientistas teocráticos, teístas, e botaram cientistas ateístas, ou seja, que não acreditam naquilo. Então, assim, o diálogo foi colocado entre cientistas. Então pode ser um pouco diferente para algumas pessoas, que eles falam termos técnicos, explicam lá da melhor forma possível, mas ainda estão falando de coisas técnicas, ali, de algumas coisas que às vezes as pessoas podem não entender. Mas este foi o interesse dessa discussão, não foi pessoas citando Blib e gritando lá, não, foram pessoas falando de ciência no mesmo nível, questionando umas a outras, do jeito que eu vou explicar aqui para vocês. Então, foi isso o que apareceu, né? E o grande questionamento de evolucionistas contra criacionistas é em relação à origem humana, né? Então, ou seja, os criacionistas entendem que Deus criou o universo e o homem, e os evolucionistas dizem que não, que foi um processo natural. Apesar de, então essa é a grande coisa, né? Então, só que são cientistas de dois lados, passando informações, dados, informações em princípio comprovadas, e aí a gente vai entender. Primeiro eu vou falar sobre a questão da ciência científica, depois abordar os assuntos. Entenderam? Então esse foi o diálogo e foi uma coisa interessante. Eu já fiz um vídeo que eu falei sobre isso aí, e disse assim, olha, se você é criacionista, pode ficar tranquilo, você está muito bem posicionado, não precisa nem ficar preocupado com nada. Eu vou te contar agora por quê, do que eu vi nos negócios. Então, primeiro, desse assunto, vamos falar sobre ciência e cientistas. Olha só, não dá para falar desse assunto se não falar essa parte aqui, porque eu preciso destruir algumas certezas que vocês têm. A primeira é o seguinte, a ciência,
é caracterizado pela mais absoluta falta de ética. Ou seja, é na ciência formada por pessoas, que são os ditos cientistas, tá certo? Que concentra todas as características da humanidade, da pessoa humana. A mentira, o erro, esconder o erro, tá certo? A manipulação de informações, de dados para obrigar o que você quer. Então, isso e não existe, né? Não existe ética na ciência. Não existe ética na ciência. A ciência é completamente aética. Ou, pelo contrário, completamente voltada para o mal. Assim, é verdade. Eu só estou falando que é verdade. É verdade. Todas as manifestações negativas da humanidade, ditadores, genocídios, teses absurdas, toda a questão de preconceito, racismo, tudo isso que foi feito ao longo da história sempre teve apoio de cientistas dizendo que isso mesmo, os dados são esses, então você não deve, né? O cientista apoiando. Toda a indústria do fumo que está, assim, não estou dizendo que é mentira, é verdade, fumo causa doença, causa câncer, uma série de doenças, então o que foi colocado, ela foi suportada por cientistas que publicavam trabalhos dizendo que não era aquilo, está aqui, olha só, eu fiz um trabalho aqui dizendo que nada acontece, tá, teses absurdas na indústria da alimentação. Teve uma questão algum tempo atrás, eu lembro disso porque tive a curiosidade, né? Que teve um cara que disse, olha, o ovo faz mal ao coração, você não pode usar. Aquilo foi um estudo mentiroso. Ele queria comprovar essa tese, buscou informações, não encontrou, aí ele falsificou o dado para criar essa tese. Durante muito tempo as pessoas recusaram, disseram que aquilo era mal. Cara, tem 50 mil teses. Então tudo que não existe na ciência é a verdade, tá certo? Ou pode até ter verdade, não, mentira, estou exagerando. Claro que tem verdade na ciência, né? Mas assim, o que não tem é a ética, não tem nenhuma. Nem nas pessoas, nem nos cientistas e muito menos na ciência como um todo. E a gente tem que separar que existem duas ciências, tá certo? Duas ciências. Existe as exatas, da qual eu faço parte, né? Eu sou engenheiro, então eu sou da ciência exata, matemática, estatística, engenharia, finanças, ou seja, nós estamos aqui lidando com o exato, aquilo que você tem uma equação, que você chegou àquela ponto, que você tem os dados, que você bota seus dados aqui, os resultados são sempre os mesmos, que você faz um desenho, projeta e aquilo vai dar exatamente como está lá, então você pode projetar uma ponte, não sei o quê, você pode fazer a conta, o que saiu daqui você pode confiar, botar gente em cima, né? Ou vai subir um avião, ou seja, o que foi projetado na área das exatas vai funcionar. A sua vida não está em risco, não tem nenhuma mentira. E existem as outras paraciências aí, né? Que são ciências, mas que não trazem respostas, né? Trazem muito mais, são ciências baseadas em especulações, em teoria, em teses, em projeções, né? Então tem muita ciência aí, as biomédicas todas elas são assim baseadas nisso, tem muita, eu acho aquilo, eu acho aquilo, eu acho aquilo, ninguém lá não é exato. Então, por favor, não separe ciências exatas do resto. Quando a gente fala de ciência, a gente sempre pensa nas exatas. Pá! Olha, exatas é uma área da ciência. As outras, cara, teorias, especulações, projeções, não sei o que, maluquices, doideiras, tá tudo aqui. E o cara diz, não, é ciência, o cara tem um cargo, um título, o cara tem um título. Cara, esquece, um mentiroso, safado, tá cheio de gente safada aqui, como esse debate mostrou. Tá certo? Então, tá aqui, né? Então, primeira coisa, né? Então, por quê? Porque essa ciência aqui, elas não são baseadas em dados. O cara formula uma hipótese, aí ele vai trazer dados para cá e às vezes os dados não se confirmam. Não confirmou, vamos mudar a tese aqui, vamos mudar aqui, vamos criar uma nova parte na equação. Então, muitas dessas ciências, que a astronomia, tem uma série de ciências que você acha que são exatas, não são exatas não. O cara fica fazendo especulações e depois fica dizendo que aquilo ali é daquele jeito. Você pega mecânica quântica, é mais assim, assunções, imaginações, não sei o que. Eu não sei o que é isso. Vamos fazer o seguinte, tem uma força aqui que a gente não sabe o nome que regula isso. Tem aqui a matéria escura controla isso tudo. O cara faz em teses, maluquices, tá? Então, o que eu digo para você é o seguinte, se você quiser regular a sua vida, baseado na ciência, você é uma pessoa que tem que ter muito mais fé do que se você fosse regular pela religião. É muito mais simples. Cara, a religião é muito mais simples. Você tem que acreditar em menos coisas. As coisas são mais fáceis de ser comprovadas, mais fáceis de ser verificadas.
Assim, tudo ali é muito mais simples. Aqui é um negócio que você tem que ter muita fé, muita fé. Tem explicações, às vezes eu vejo assim, acontece alguma coisa supernatural, né, no mundo real. Aí o cara da religião diz, olha, foi isso. Pá. O cara daqui, ele, não, isso aconteceu por causa disso, é uma manipulação, cara. Aí, viu? Ele tem uma explicação. A pessoa não entendeu o absurdo das coincidências que ele disse que tem que acontecer para aquilo fazer. E, então foi isso. O cara tem uma explicação científica. Gente, isso aqui é coisa para jumento. As pessoas têm que ser jumento para ficar acreditando em qualquer coisa que os caras falam, né? É extremamente difícil. Bom, então, encerrando aqui esse comentário, que vocês devem, depois de tanta coisa que eu falei envolvendo, que vocês devem ter um olhar muito crítico para a ciência, né? Porque e tem a campanha de difamação da religião. A religião é um absurdo, são crendices. Olha só, não são crendices, são crenças, né? Às vezes são fé, são certezas. As pessoas estão na religião porque aquilo que elas falaram acontece, aquilo que você diz acontece, aquela comunicação que você deve per oráculo aconteceu, oráculo aconteceu. Então, assim, as pessoas do lado de cá estão enganadas, que as pessoas aqui, elas se mantêm aqui por conta de uma fé cega. Eu digo que é o contrário, as pessoas se mantêm aqui por conta de uma fé cega, porque eles acreditam em coisas que jamais serão comprovadas. Eles estão acreditando apenas no que o cara está falando. Aqui, a pessoa está falando uma coisa e a gente vê aquela coisa que ele está falando acontecer. Mas não é assim? Não é assim na sua opinião, porque você não está aqui. É assim mesmo. Eu digo o seguinte, é muito fácil ter fé, gente. É só você acreditar, você vê as coisas acontecendo, você vê as coisas mudando, você vai ver aquelas coisas. Pelo menos na minha religião é assim. Se na sua não é assim, se na sua você reza por silêncio e a resposta que reza para Deus e a resposta é o silêncio, é o acaso, aqui não é não. Assim, nós temos um outro contato com Deus. Com Deus, não é com demônios, que vocês dizem, com Deus. Temos outro contrato e a gente vê acontecer. Então, por isso que eu sou muito tranquilo hoje, muito tranquilo em defender a ciência em detrimento em defender a religião em detrimento da ciência é um dos aspectos. Não é que eu não seja, lembra? Eu sou de engenharia, sou de exatas. Mas eu sei o que tem ciências e ciência, tem pessoas e pessoas. Enquanto aqui a religião diz para você ser uma pessoa que tem a ética, caráter e valores, aqui não diz nada disso não, cara. Você pode mentir, você pode enganar, você pode roubar. Cara, isso está aos montes, né? A gente viu aí, cara. A gente passou nesse período de pandemia, a gente viu como é que esse cara daqui calou pessoas que falavam contra, como é que tinham trabalhos publicados com mentira. Cara, a gente tomou consciência, tomou ciência, né? Tomou de uma série de coisas indignas que eram feitas, ímpias, são feitas pelas pessoas aqui. Muito bem. Encerrando ciência, vamos para o debate. Então, o debate, tiveram alguns personagens principais nesse debate, tá certo? Do lado de cientistas teístas, tinha um grupo muito bom. Rodrigo Silva, o Marcos Eberlin e o João Paulo Braga. Eu estou dizendo esses três nomes aqui, que foram os nomes que me destacaram como pessoas que tinham conteúdo do que estavam falando. Olha só, o que dá mais raiva, e o grupo de cá, ele foi baseado teve uma terceira, vamos dizer, fortemente em duas pessoas que participaram desse negócio. O Pirula e o Sacani, tá certo? Os dois que falaram. Então, o que nós temos aqui no lado dos cientistas teístas? O Marcos Eberlin tem curriculates, tem lá, assim, referências, trabalhos publicados, não sei o que, parará. Deixa eu voltar aqui, tive uma interrupção. Então, o Rodrigo tem canais que falam, o Rodrigo, a área específica dele, antropologia, o Marcos Eberlin e o João Paulo Braga, são pessoas cientistas. Eu estava falando que irritava, né? Desculpa a interrupção, mas o que é o seguinte, que esses caras eram cientistas, só que são teístas, acreditam em Deus. E o grupo de cá, os dois, em princípio, não tão cientistas assim, né? O Sacani e o Pirula, são especialistas de YouTube, né? O Pirula tem uma ou outra coisa aí, zoólogo e tal. O Sacani é astronomia, não sei o quê. Mas é que viraram especialistas em tudo, né? Aquele especialista de plantão. Chama um especialista de plantão para falar do assunto. Pirula e Sacani. Qual o problema que eu vejo aqui? O lado evolucionismo está muito mal representado, cara. Mais ou menos, no que pese. Né? Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Pirula, mas tenho alguma simpatia pelo Sacani, pelas coisas que ele fala, pessoa inteligente, sabe falar muito bem sobre muitos assuntos e tal. Os caras completamente despreparados para o tema que eles se puseram a falar, tá? O Pirula ainda tentou juntar uns materiaizinhos ali, mas assim, vou dizer com sinceridade, despreparados para o assunto que é esse grupo aqui, os caras estavam absolutamente, porque eles já lidam com esse assunto há muito tempo. É comparar que esses caras entraram aqui, vou entrar aqui, tem um jogo lá, vai correndo para você jogar. Esses caras aqui já estão treinadinhos, cara, estão preparados. Então assim, lamento, o grupo daqui totalmente preparado, daqui despreparado, tá? Mas olha só, os dois grupos são
cientistas, tá certo? Então, do lado, cientistas teístas e do outro lado, cientistas ateus, tá certo, né? Então, assim, ambos, quando falam as suas teses, são baseados em dados. Então, você não pode dizer, ah, aquilo ali é invenção. Não, olha só. Nenhum dos dois lados, isso foi cuidado, pode atacar o outro pelo que está lá, porque todos eles são baseados nos dados, falam das teses lá, tá certo, né? O que acontece com os cientistas evolucionistas é que eles têm teses, né? O que ficou claro para mim. Os evolucionistas eles criam teorias, aí vem os dados lá. Aí quando eles chegam nos dados, os dados não comprovam as teorias que eles bolaram. Não comprovam. Aí o que eles fazem? Vamos mudar a tese. Então os caras ficam num ponto contínuo de mudar a tese, ou então eles escondem os dados. Os caras escondem porque tem as teses que estão lá, tá? Enquanto que o grupo dos cientistas teístas, o que eles fazem? Assim, eles não precisam provar nada. Se eles dizem que é Deus que criou, acabou. Ali acabou a conversa deles. O que eles têm que fazer? E é um trabalho de destruição que é muito mais fácil, né? Eles pegam esses dados que esse grupo daqui esconde, ignora, os casos de exceção, que são dezenas, centenas, e pega esses casos e esfregam na cara deles o seguinte, fulano, olha só, tá aqui. Isso não bate. Por quê? O trabalho do grupo de cientistas teístas, eles não precisam provar uma nova teoria, eles já têm a teoria deles. O que eles fazem é destruir a teoria evolucionista dos outros, cara. Eles só têm que fazer isso. Eles não têm que dar nenhuma outra explicação que não seja a que eles têm agora. É essa que aconteceu, tá certo? E aí eles dizem o seguinte, olha só, tá vendo esses dados aqui, científicos? Aí os caras puxam estudos acadêmicos, de pessoas que pesquisam, tá vendo? Esses dados aqui, cara, contrariam tudo que você está falando, vamos analisar aqui os casos, tá, papá. Eles só têm que fazer é destruir essa tese. Tem dois vídeos muito interessantes que o Marcos Eberlin fez com o João Paulo Braga para falar sobre a idade do universo, a idade da Terra. Esses dois, se você assistir esses dois vídeos, isso esgota bastante dessa discussão, tá? Assim, com sinceridade. Se você quer resumir essa discussão, assim, não precisa ver, teve um debate do Pirula com o Eberlin, com o João Paulo e com o Sacani que durou assim 9 horas, teve outro que durou, sei lá, 12 horas. Esquece, isso é perda de tempo, não vai haver esse negócio, assim, nada desses caras querem fazer para durar. Então, vieram alguns interessantes, né? Mas então, vê lá uma conversa que teve de evolucionismo, que teve um primeiro com o Marcos Eberlin e com o Rodrigo Silva, foi muito interessante. E depois lá no IPP-TV, né, no canal do Marcos Eberlin, que ele fala com coisas de religião, ele fez essa conversa com o João Paulo Braga. São assim, 2 vídeos curtos que ele fez, são curtos mesmo, você vê num instante, ele foi bem condensado lá, que você vai ver os argumentos sobre essas duas coisas. Por quê? Porque o lado daqui, né, o lado dos teístas, é muito fácil, ele só tem que destruir essas duas teses, a idade da Terra e a idade do universo. Se eles fizerem isso, assim, porque toda a tese dos evolucionistas é baseada nisso, que o universo tem 13 bilhões de anos, a Terra tem não sei quantos bilhões de anos, e a evolução saiu devagarinho assim, e teve uma sopa fundamental e eles saíram se juntando. A única coisa que os caras fazem é, cara, isso aqui é bobagem, isso aqui não aconteceria, e nem 1 bilhão, de 1 em 1 bilhão isso aqui aconteceria, e basicamente isso, né? Então a discussão foi mais ou menos, foi em torno disso, desses dois temas, e esse pessoal teísta mostrando as evidências, coisas que você consegue entender, destruindo as teses que está lá, tá certo, né? Então, o que eu percebi nessa discussão é que o grupo, não existem só essas pessoas, existem vários cientistas que não acreditam no evolucionismo, isso é uma tese, isso é um assunto comum na comunidade, e que esse grupo é calado. Então, tudo aquilo, como é que é? Olha só, se você é um cientista, você fizer um trabalho, olha só, existem cientistas, aí apareceu a história do design inteligente. Design inteligente é o quê? É uma tese que o Marcos representa. O Marcos, ele representa daqui, que ele diz o seguinte, ó, isso tudo que a gente vive foi criado por alguma coisa superior. O Marcos, falando do mundo da Terra, da nossa vida, o Marcos representa aqueles que acreditam que foi Deus. Mas ele diz que nesse grupo do chamado design inteligente, existem outros cientistas que não acreditam em Deus, que dizem que foi, por exemplo, uma sociedade extraterrestre que vieram aqui, criar o ser humano, ou arrumar a natureza, não importa. O grupo do design inteligente tem vários subgrupos aqui dentro, cada um com suas teses.
O grupo dos teístas são um grupo, os grupos se respeitam, mas todos eles estão em torno do quê? Olha só, esta coisa aqui que é o evolucionismo, está errado, não pode ter sido assim jamais. Então, esse pessoal daqui, assim, eles têm um grupo muito forte de cientistas aqui, contrariando tudo que eles falam, tá certo? Né? Só que são calados, né? Então, se você aparece numa grande revista lá, Nature, Science, com um artigo, com um estudo, contrariando, por exemplo, alguma dessas teses evolucionistas aqui, cara, basicamente não vai ser publicado. Não vai ter divulgação. Você vai fazer o trabalho, está lá publicado na sua universidade, não sei o quê, ninguém vai saber que existe aquilo ali. Por quê? Porque as pessoas não vão publicar. Então, ou seja, o lado daqui é calado, mesmo que seja apenas para contrariar o lado de lá. Olha como é que coisa interessante, seja para contrariar o lado de lá. É muito interessante. Então, assim, não é alguma coisa justa que tá acontecendo, tá? Bom, aí vamos falar sobre duas coisas, eu vou fazer um resuminho de alguns argumentos, duas coisas, para não ficar também só essa coisa adjetiva que eu estou falando aqui, mas é só, estou resumindo o mesmo assunto, e estou recomendando esses dois vídeos do IPPTV, que falam sobre a idade do universo e a idade da Terra, e essa discussão resume tudo que você precisa saber, gente. Né? E o debate do Inteligência Limitada com o Rodrigo e o Marcos, e depois, são os mais relevantes. Se eu tiver com paciência, depois eu vou lá atrás desses caras e coloco, porque tem muitos vídeos lá, cara, pra você achar o que interessa lá, vou te falar, dá um trabalho, tá? Dá um certo trabalho pra você achar o que você interessa lá. Então, o que eles falaram do Big Bang, né? O Big Bang, como é que eles dizem? Os evolucionistas acham que o universo foi criado no Big Bang. Para eles não interessa o que tinha antes do Big Bang. Como é que apareceu aquela matéria, ou seja, assim como também a gente não sabe o que tinha antes, a gente acha que foi Deus que criou. Então eles acham o seguinte, tem lá, explodiu e essa explosão nasceu gás e não sei o que. Aí o pessoal do Big Bang tem uma teoria, fica aqui, teve um ano de escuridão total, aí depois foram se juntando, as poeiras foram se agrupando em planeta, não sei o que, a vida foi saindo. Eles foram dizer que aconteceu isso aqui. Beleza, isso tem 13 bilhões de anos. Né? Que, a idade, eles calculam com exatidão, tem 13 bilhões de anos, aqui aconteceu com essas fases 1, fase 2, fase 3, eles contam tudo lá. Aí o que os caras criacionistas falam? Tem a tese lá. Bom, eu vou dizer para você que essa tese do Big Bang é muito interessante. Eu lembro que eu estava, mais ou menos, acho que na década de 80, cara. Eu li um texto, né, do Isaac Asimov que explicava o Big Bang, uma teoria com um gráfico com assíntotas assim, né, que as coisas convergiam, explodiam. Então, aí ele dizia que o Big Bang era um processo contínuo, porque as coisas explodia, expandia, depois voltava, se explodia de novo. Então, assim, tudo fechava, não, você podia estar um contínuo de explosão e crescimento com bilhões e bilhões e trilhões de anos. Ele diz isso, tá certo? Essa é a história. Estava no artigo do Asimov, era bem interessante o artigo, você puxa, que interessante, bacana, o cara dá uma noção de infinito e conjunto, mas, cara, tá lá aquele negócio todo, eu conheci isso na década de 80, no século passado, agora de falar do século passado, né? Beleza? Então, tá isso aí. Aí o que acontece mais, né? Então, o que os caras fizeram, né? Eles usaram uma coisa seguinte, o Webb, ele pegou uma foto do James Webb, lá do telescópio, né? Que ele mirou para uma área, teve um cientista esperto lá, provavelmente criacionista ou de design de inteligência, focou para uma área lá, ficou 100 horas lá naquela área preta, lá dizia o seguinte, olha, aqui tem que ser as imagens do início do universo e tal, não sei o que acontece. A imagem mostrou um conjunto de galáxias extremamente densas, maduras, completas, formadas, que não podiam estar lá, ou seja, pela teoria do Big Bang, aquelas galáxias não poderiam existir com aquela maturidade naquela época. Não podia, porque contraria toda a teoria. Aí o que eles fazem com isso? Eles inventam coisas novas para poder justificar. Foi constrangedor, né? Quando apresentaram essa foto lá para o Sacani estava junto com a Evelyn, e aí o Sacani, para responder, levou 17 minutos respondendo. Ele não falou nada. Ele disse, ele contou a história do James Webb, do Hubble, não sei o quê, falou não sei o quê, falou pro desvio pro vermelho. Ele falou um montão de coisa, cara. Ele não falou nada daquilo, porque ele não tem nada para falar, cara. Eu acho que o Sacani virou daquele especialista de qualquer coisa. Ele deveria falar, cara, não tenho a menor ideia do que está acontecendo, eu vou ter que estudar. Ou mesmo aquilo lá está com, eu acho que realmente está contrariando alguma coisa que eu imaginava, eu vou ter que, vamos aguardar o que está acontecendo, que as pessoas vão dizer a respeito disso. Porque, não sério, aquela foto é tudo ali que as pessoas precisavam. Eu já vi, não só o Evelyn, já vi outros cientistas que falaram a mesma coisa. Olha só,
devia estar acontecendo. Aí o que eles fazem? Porque como eles tinham uma escala de tempo, vamos ter que mudar a escala de tempo. É assim que eles fazem, cara. Eles têm uma teoria. Quando aparece um dado que contraria, vamos mudar a equação, vamos mudar a teoria, vamos estender. Não é 3 bilhões, agora o universo tem 20 bilhões. Aí dá tempo de ter aqueles negócios lá. É assim que os caras fazem. Então essa coisa do Big Bang tá lá, de formação, de não sei o quê. E na conversa que o Eberlin teve com o João Paulo, né, sobre a idade do universo, eles explicam mais outros elementos pelo qual contrariam essa coisa da tese, da Terra, a própria idade da Terra. Eles fazem lá, cara, é bem interessante. É bem interessante. Vamos ver que é simples. Então, a primeira parte é o seguinte. A teoria do Big Bang é contrariada. Ponto. É aí o que os criacionistas dizem? Não, Deus criou. Pum. Tudo completo, montou o universo assim. Por quê? Porque uma das coisas que é a tese que diz é o seguinte, olha só, é complexo demais. O universo, a vida, é complexa demais. Isso quando fala sobre o universo. Assim, existe um conjunto, se não me engano, de 25, 30 variáveis do universo que todas têm que estar alinhadas para que pudesse existir aquilo. Diz o seguinte, fulano, olha só, é muita coincidência você ter assim, 25 variáveis que todas elas estarem em conjunção exata para que aquela coisa possa acontecer. O cara, ele desafia o outro dizendo o seguinte, isso não é razoável, não é possível, é muita coincidência. Outros, não é coincidência, mas pode acontecer, é muita coincidência demais. Então, a primeira parte é a questão do Big Bang. E os lados, você vai descobrir que essa troça foi a teoria do Big Bang que apareceu, foi um padre que criou essa teoria, sei lá, em década de 50 do século passado, e ficou, ninguém tem nada melhor para substituir, e ficou mantendo. E qualquer coisa que apareça para contrariar isso é negada, as pessoas não dão. Tá certo? Bom, segundo, foi a idade da Terra, né? Porque, segundo a Bíblia, isso aí o Rodrigo fala, a Bíblia diz que, segundo a Bíblia, a Terra, né, a vida na Terra tem 6.000 anos. Tá certo? Por quê? Porque é o que está na Bíblia. Então, assim, o Rodrigo é um caso ruim, né? Porque ele é um cientista evolucionista, mas teísta. E o Weber não gosta desse tipo de coisa. Eu falei, cara, ou você acredita em Deus ou você não acredita. Tem um grupo que é isso, para não ficar lá, assim, eu acredito em Deus, mas sou cientista, então eu vou acreditar que Deus criou isso aí, a evolução foi uma coisa natural pela mão de Deus. Cara, eu concordo com o Weber. No início eu não acreditava não, mas eu passei a achar verdade. O Weber está certo. Essa é a pior posição possível. Ou você é evolucionista, beleza, acredite nisso, acabou. Ou você é criacionista. E essa coisa do cara que fica no meio é o pior deles. Ele não acredita em nenhuma coisa nem na outra. Tá certo? Nenhuma coisa nem na outra. Então, a idade. Então, e o questionamento da idade da Terra, aí esse vídeo que eles fizeram lá sobre o cara que fez um estudo, porque esse João Paulo, cara, ele é uma pessoa muito preparada, ele está há muitos anos estudando aqui, ele tem muitos estudos, muito negócio, relatório, estudo, né? Ele fez uma coleta muito interessante, tem muitos argumentos para falar. Assim, argumentos destruidores, né? Para destruindo a teoria dos outros, né? Então, a idade da Terra, que é uma coisa que não interessa, estou esquecendo o universo. Os caras estabelecem lá em 6.000 anos, mesmo. Vou dizer que não são 6.000, tá certo? Mesmo as evidências geológicas, geoquímicas e tal, apresenta assim, os caras retroagem até uns 30.000 anos, 40.000, 50, não mais do que isso, cara, não mais do que isso, para a coisa toda ter sido formada. Mas, então, ele dá os argumentos. E aí, como é que ele destrói os argumentos? Aí entrou nessa conversa a questão dos dinossauros, que é, por acaso, a especialidade do Eberlin. O tal do Pirula também deveria ser especialista em dinossauro, mas o Eberlin pegou esse assunto, que é um cara de química, doutorado, vários doutorados, se especializou na parada dos dinossauros. E ele adora dos dinossauros, ainda mais porque irritava o Pirula, que deveria ser o cara de dinossauro, e o Eberlin. E aí ele apresentou estudos, foram feitos, estudos acadêmicos de outros acadêmicos cientistas colocaram, mostrando, no qual eles trazem evidências de comprovação de que essa história que o dinossauro vivia há 60 milhões de anos atrás é cascata. Eles mostram elementos, né, testes químicos, matéria mole, né, sangue encontrado em ossos de dinossauro. É o seguinte, olha só, se esse osso aqui tivesse 60 milhões de anos, não poderia ter isso aqui dentro. Aí ele vai apresentando as evidências e o outro lado diz, não, é absurdo, poderia sim. Aí ele inventa as coisas mais absurdas do mundo, tá certo? Assim, eu vi algumas argumentações ali ridículas do tal do Pirula. Coitado, lamento, Pirula, lamento. As suas argumentações muito ruins, assim. É coisa que se ouve e fala assim, cara, ele está justificando por esse viés aqui, mas ele esqueceu que tem um contexto aqui que ele está ignorando. Não, só importa esse viés aqui.
Cara, uma bobagem. Eu diria o seguinte, eu não sei qual é a resposta, tá certo? Eu não sei como foi. Eu só sei que o que ele está mostrando são informações muito importantes que mostram que isso aqui, essa tese aqui está errada. Então, eu, de fato, digo para você, eu duvido que tenha 60 milhões de anos. O Eberle, além das evidências científicas, ele mostra as evidências lá históricas. Aí o Pirula ignora. Então, quando o Eberle mostra relatos históricos, relatos de história documentados de pessoas relatando dinossauros aí, há poucos milhares de anos atrás, né? Ele mostra isso, olha, o Marco Polo tem relatos na China de ter alguns dinossauros. Não está dizendo que todos os dinossauros moravam naquele período, mas diz, olha, alguns dinossauros podiam existir ainda. Então, o Eberle diz o seguinte, ó, os dinossauros todos devem ter acabado mais ou menos há 500 anos atrás, e não 60 milhões. Por quê? Porque ele encontra relatos históricos que não tinham nada a ver com esse assunto. Basicamente, o cara está dizendo a história lá. Aí ele mostra os outros relatos históricos, né? Ele, inclusive, cita um trecho da Bíblia, que quer queira, quer não, é um livro confiável, né? O Antigo Testamento, ele é comprovado por descobertas, descobertas antropológicas lá, na própria região deles, ou seja, aquilo é confirmado, né, do que está acontecendo lá. E tem lá relato, olha, tá vendo essa descrição aqui? Essa descrição aqui mostra, está aqui, ó, esse texto aqui descreve esse animal aqui é um dinossauro, daquele grandão gigantesco, isso em texto bíblico. Claro que a pessoa que leu, que descreveu e que traduziu não conseguiu traduzir, a tradução virou um elefante, virou não sei o quê, mas o cara, aí o Marco, olha, vamos no original, tá vendo? Esse animal não podia ser um elefante fazendo isso, tem que ser muito maior, e assim é evidência. Então ele mostra lá assim, ó, tem alguma coisa esquisita. Mas, fora a questão histórica, o cara mostra a parte acadêmica, a parte científica, mostrando o seguinte, ó, não podia ser assim, não podia ser assado, não podia ser... Ele mostra lá. Tem até o caso do tecido mole, que foi achado dentro do osso de dinossauro, que não poderia, né? Já tinha que estar tudo mineralizado. Ele conta que teve uma cientista que inclusive era evolucionista, não era criacionista, cortou o osso, achou matéria mole, recuperou. Aí ela tentou descobrir, a pessoa disse, olha, tem proteína que não pode ter. É uma conversa meio técnica, mas não pode ter. Aí ela fez uns testes, seguinte, a proteína dura 2 dias só exposto ao ambiente. Aí ela conseguiu fazer uma reação, pela sua reação de Fenton, durou 2 anos. Tá vendo como é que aumentou muito mais? Só que, cara, nós estamos falando de 60 milhões, né? E é o que o Eberle falou assim, ó, só que esse estudo é um lixo, porque ela não, ao fazer essa reação, ela é oxidante, então, ao fazer isso, ela deveria ter reanalisado as proteínas para ver se elas estavam intactas ou oxidadas. E ela não fez isso, ela parou na parte que interessava para ela, durou 2 dias, tá vendo? De 2 horas, de 2 dias, virou 2 anos. Então, isso significa que poderia durar 65 milhões de anos. Isso é um absurdo. Isso, assim, se eu lesse um estudo desse, eu diria assim, você é uma maluca, cara. Isso aqui não serve pra nada, você joga essa porra no lixo, né? Então, é isso. Então, aí eles pegaram esse caso do dinossauro, que ficou famoso. Por quê? Porque, basicamente, ele diz que não foi 65 milhões de anos, foi menos. E aí você vai trazendo pra cá, baseado em relatos históricos, não sei o que, parará, você vai ficar lá que o aparecimento... Aí o Eberle também mostra algumas teses assim, essa tese que tinha um caldo fundamental ácido, e aí esses troços se combinaram e deu, aí ele fala como químico, né, ele é um especialista em química, o cara tem um doutorado, trabalho publicado, diz o seguinte, olha, esses 2 elementos que esses caras fizeram, inclusive aquele cara, que teve um cara que fez um teste e comprovou, o cara juntou 2 proteínas aqui, cara, isso aqui foi um falsificado, foi uma falsa, porque esses 2 elementos, eles não podem se combinar em situações normais, e nem em situações normais, ou seja, não ia combinar, mesmo combinasse, não ia dar em nada. Aí o Marcos Weber tem uma explicação de que aquela coisa que você saiu lá, então ele acha que a gente nasceu de um verme, de uma ameba, de uma verruga num protozoário. Ele diz isso, ele diz, essa tese é maluca, você tem nascido. Aí ele diz a complexidade, cara, a gente é complexo demais para ter nascido por evolução natural. Os animais são todos muito parecidos, o semaótico de tudo acontecer é tudo igual, não sei o que, é tudo igual, muito parecido. Né? Cores, ele fala das cores, gente, cor é divina, tudo nasceu com cor separada, não sei o que. E aí ele vai lá, ele também tem um pedaço que eles têm uma análise lá, e o Darwin, os dois, tanto o Rodrigo quanto o Eberle, leram o livro do Darwin, assim, cara, o livro do Darwin, ele estabelece hipóteses, teorias, sem nenhuma comprovação nenhuma. Você parou, acabou lá, não tem comprovação. E todo mundo aceitou, não está certo lá, o próprio Darwin era curioso nisso. Tem uma coisa também que ele falou, que é muito interessante, que tá a ver com a astronomia, é o seguinte, ó, de acordo com a astronomia, para ter essa quantidade de estrelas que tem que ter lá, nas nebulosas, você tinha que ter uma formação de uma estrela a cada, 2 a 4 estrelas por ano em cada nebulosa, para você ter essa quantidade de estrelas que tem hoje. Aí diz o seguinte, olha, está todo mundo observando aí nebulosas, né, sei lá,
sei lá, 30, 40 anos, e ninguém nunca até hoje viu uma estrela ser formada numa nebulosa. Você já viu estrelas explodirem, mas ninguém nunca viu nenhuma estrela ser formada numa nebulosa. Aí os caras ficam assim, não viram. Cara, se tem 2 por ano, basta você olhar a nebulosa, apareceu uma aqui, outra apareceu ali. Estaria comprovada a tese de que você junta. Mas as pessoas não têm nenhuma evidência, cara, não tem nenhuma evidência que aquela tese lá, os tios lá estão congelados. Não, realmente a gente nunca viu nenhuma estrela se formar, mas a teoria é válida, não significa que a gente não vê que ela não aconteça, né? Tem essas respostas, as não respostas. Né? Eu não vi, mas que não quer dizer, porque a teoria é muito boa, poderia comprovar. Tá. Então foi isso, uma discussão desse tipo. 2 dentistas, esses caras ficam muito bravos quando os cientistas falam, esfregam neles os argumentos próprios dele lá. Eu, não sou cientista, mas com o meu bom senso, olhei, ouvi os argumentos de um lado e do outro. Tá. Como eu falei, o lado teísta é mais fácil, ele só precisa destruir o lado de cá. Assim, o lado teísta é mais fácil. E nisso eles fizeram, porque o resto dele é aquilo lá. Tá? Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, ó. Isto aqui é baseado num monte de fofoquinho, umas coisas muito mal feitas, muito mal feitas. Esses caras vão ter que melhorar muito, mas muito mesmo. Falar. Se você, apesar disso, ainda acreditar no evolucionismo, cara, não tem problema nenhum, pode acreditar. Só que eu digo o seguinte, você não está numa posição melhor daqueles que acreditam em Deus. Ou seja, você não está numa posição superior se tem um criacionista ao seu lado. Você pode dizer o seguinte, estamos na mesma posição. Talvez até você... Cara, você tem que ter muito mais fé do que o criacionista para acreditar naquele monte de coisas, esses dados científicos, essas teorias malucas que tem aqui. Inclusive tem uma teoria interessante, o João Paulo fala, né, sobre a idade da Terra, sobre essa datação, cara. Ele mostra uma série de argumentos, que é o seguinte, essa datação apareceu mais ou menos no século 1840, mais ou menos. Teve um cara que... esqueci o nome, Charlton, eu não lembro do cara. Ele estabeleceu esse processo de você fazer datação de pedras baseado em esqueci o nome, eu vi esse nome várias vezes, não lembro. Então eles fazem datação das pedras. E esse processo que se usa eles é o mesmo que o cara criou, não foi mudado, não foi modificado em nada. Em 1800 e tanto. Então, o que você faz? Você data algum artefato baseado na idade da Terra que está em volta dele. Se a Terra cobriu, então esse artefato é anterior àquela Terra lá. Aí aparecem as datações de milhões de anos. Só que as datações variam de 30 milhões, 8 milhões, 500 mil. As datações são as coisas mais malucas do mundo. E tem objetos lá que não tem o menor sentido. Tipo assim, tem um objeto lá com datação cada terra, da pedra em volta, da Terra em volta, com, sei lá, 2 bilhões de anos. Aí olha ali, é uma caneca. Tipo assim, olha só, 2 bilhões atrás não pode ter uma caneca, mesmo seja um viajante do tempo, foi lá e botou aquela caneca ali dentro. Aí ele mostra árvores, perfis, a questão existe uma questão muito interessante, que é a questão do... Eu vou só para encerrar isso, né? Mas é uma questão interessante, você tem que ficar atento a essas discussões, que eu estou falando da idade, né? Que é a questão da teoria do dilúvio, né? Porque os criacionistas dizem que teve um dilúvio catastrófico, né? Que segmentou as coisas tudo ao mesmo tempo, e os criacionistas dizem, não, as coisas foram colocadas ordenadamente assim na era da Terra. Aí eu descobri o seguinte, que o cara que estabeleceu essa teoria de ordenação, negócio, era um cara que fez aquilo porque ele tinha que contrariar os criacionistas, naquela época, isso foi também em 1900 e pouquinho, né? O cara criou essa história. E esse negócio aqui, dessa coisa uniformizada, a teoria da uniformidade, isso aqui, cara, isso aqui é totalmente furado, por N evidências que tem lá, mas o pessoal mantém, não, deixa isso aqui intacto. Então quando falaram sobre dilúvio e uniformismo, entenda que é mais uma coisa nesse momento. Então quando a gente usa uniformismo, né, a idade geológica, vocês vão ver essas discussões de Big Bang, tudo isso está no mesmo lá. Esse pessoal tem que manter essas teses no ar para se sustentar o negócio dele. Enquanto o pessoal daqui está muito tranquilo. Só vou jogando pedra, só vou jogando barro, vou só destruindo as teses aqui. Pô, aqui derrete. Uma boa, com um pouco de bom senso, ouvindo essas discussões, você vê isso aqui. Cara, isso aqui derreteu. Alguém tem que bolar uma coisa nova. Porque o que está ali, você querer acreditar, como eu vou, voltando onde eu interrompi para falar essas coisas. Cara, tu tem que ser uma pessoa extremamente crente, com fé em pessoas humanas, para poder acreditar nisso. Enquanto aqui só precisa acreditar em Deus. Não precisa acreditar assim, ó, acredita em Deus. Aqui você tem que acreditar em homens que, como eu falei, aquela parte que tem problemas de caráter, mente, não sei o que. Então, só decide o grupo tá. Então, se você está no grupo dos criacionistas, ou você quer ficar confortável aqui, eu digo que meu recado é o seguinte, pode ficar muito confortável no lado criacionista, que você está muito bem acompanhado e muito bem assessorado em termos de teoria e negócio, e o lado daqui
Tá com problemas, gente, tá com problemas, tá bom? Era isso. Espero que tenha sido útil. Abraço.